Oi, gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa, sou estudante de cinema quase formada e aqui no canal eu trago vídeos de livros, organização, minha vida acadêmica e pessoal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os meus lidos de 2022. Uma coisa que eu levei para esse ano de 2022 é não me apegar à quantidade de livros lidos, e sim a qualidade dos livros, livros que eu sei que vão ter alguma evolução pessoal para mim, livros que têm algum significado grande, que têm alguma relevância histórica, importância, enfim. E é por isso que nesse ano de 2022 eu li muito menos do que eu tinha estabelecido, mas todas as leituras foram extremamente proveitosas. Então esse ano eu não li nenhum livro odiado, que me alivia muito, porque é horrível você perder tempo com um livro que não acrescenta em nada na sua vida. Bom, eu não estarei mostrando pra vocês em ordem de lido ou de favorito, até porque eu nem lembro, mas eu vou estar mostrando assim o que eu acho que foi mais pro começo do ano e o que eu acho que foi mais pro final. O primeiro livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Como o próprio título já diz, né, já dá pra ter uma base que é meio melancólico, algo do tipo, que vai contar em formas de cartas, né, do Werther para um amigo ou para um parente, eu não lembro ao certo, né, ele tá numa nova cidade, ele conta sobre a sua rotina e acaba contando sobre uma paixão que ele acaba tendo ali na cidade. É uma leitura que eu já tinha em mente, né, que ia ser triste, mas eu dei 4,5 estrelas. É uma leitura bem dinâmica, bem tranquila de ler, então se você quer começar algum clássico, começa por esse, mas tenha em mente que ele é triste. O próximo livro é A Morte de Velite, do Tolstói. Eu já li Ana Karenina, né, do Tolstói, então eu quis pegar outra obra dele pra ler. E aí eu peguei esse aqui que é bem curtinho, bem rapidinho de ler. Eu gostei bastante, eu dei 3,5 estrelas pra essa história. E basicamente aqui vai falar sobre o processo, né, dele no leito de morte. Então vai ter umas pegadas meio filosóficas em questão da morte, né, em volta da morte, das coisas que você fez na Terra, até o momento em que ele tá ali se agoniando pra morrer. Então é bem pesado, assim, a história, mas é uma história que vale a pena ler, que tem uma pegada filosófica que é muito boa a reflexão. O próximo livro lido foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Essa obra aqui é uma não ficção, né, em volta de mulheres, então aqui ela vai falar sobre vários contextos históricos, vários dados sobre mulheres em determinadas épocas, coisas que eram aceitas, que eram permitidas, né, em nome da sociedade em que as mulheres eram submetidas, mas é uma história que vale super a pena você ler para você entender, né, essa luta, esse crescimento, essa evolução das mulheres na sociedade. E a Virginia Woolf é perfeita. Eu dei 5 estrelas, claro, para essa obra e recomendo para vocês muito. O próximo livro é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro é muito lindo, gente, sério. Conta basicamente a história dela desde pequenininha, então ela é uma menina órfã, então ela teve várias dificuldades na vida. E aí você vai acompanhando o crescimento, a evolução dela, até ela ficar adulta, encontrar o espaço dela, lutar pelos direitos dela. Enfim, é muito linda a história. É uma história de romance, mas vale muito a pena ler e eu recomendo muito. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Continuando, né, com as Irmãs Brontë, eu li O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. E, gente, o que é esse livro? Sério, é muito bom. É muito louca a história. Você não vai gostar de nenhum personagem, mas é isso que torna boa a história, sabe? A Emily Brontë conseguiu, assim, construir muito bem os personagens, construir muito bem a história. Eu, tipo, admirei demais esse livro. E eu dei 5 estrelas pra ele, com certeza. E basicamente ele faz em volta de um romance, só que um romance nada saudável, um romance super doentio. Mas a história é basicamente ao redor disso, de dois personagens que se amam lá, mas não se amam, tipo, de uma forma saudável. E aí tem muitos outros personagens envolvidos nesse amor, nessa história toda. Então, é, é basicamente isso a história e você vai detestar a maioria dos personagens. Outro livro lido foi Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Basicamente, nesse livro acontece uma pandemia de cegueira, as pessoas começaram a ficar cegas do nada. Então, de, né, precaução, o governo começou a levar os primeiros cegos, assim, para um lugar ali de quarentena, afastado da cidade, porque achou que podia ser contagioso, enfim. E aos poucos foi crescendo aquele lugar de gente cega, foi crescendo, crescendo e ficou super lotado de pessoas. Basicamente, a história vai ser em volta dessas primeiras pessoas que chegaram nesse lugar e a história individual de cada uma, como que ela chegou até ali, o que ela viu pela última vez e tudo mais. Eu dei 3,5 para essa história porque eu não gostei muito do final, mas eu quero conhecer outras obras do José Saramago.
O próximo livro é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Diferente de Um Teto Todo Seu, essa obra aqui foi super complexa de ler, mas eu entendi depois como é a dinâmica dela, né, porque eu não tava entendendo a escrita, mas ela é um fluxo de consciência, então ela tá toda hora, assim, mudando de rumo, mudando de pensamento, então é bem confuso no começo e bem louca a história, mas basicamente ela se passa em um dia, esse livro, e é sobre uma festa que a Mrs. Dalloway quer fazer na casa dela. E pra esse livro aqui, eu dei 4 estrelas e meia. O outro livro que eu li foi Hora Zero, da Agatha Christie. E esse aqui foi o segundo livro que eu li dela. E assim, a mesma dinâmica, assim, de você sempre tá presa nas histórias, você sempre tá envolvido querendo desvendar os mistérios. Então, eu adoro muito a escrita dela. Esse aqui faz parte de um box e falta mais um, que provavelmente eu vou ler nesse ano de 2023. E chegamos no último livro, que foi O Sonho de um Homem Ridículo, Dostoiévski. Claro que não poderia deixar de ter Dostoiévski, né, em 2022. E esse aqui eu li ali na reta final do ano, já tava quase acabando. Eu peguei pra ler, assim, li em horas esse livro. Foi muito rapidinho, muito tranquilo. Eu recomendo, assim, pra quem não sabe por qual livro começar de literatura russa. Esse aí é uma boa opção. A Morte de Melite é uma boa opção. Noites Brancas é uma boa opção. Então, assim, não tem desculpa pra você não começar a ler literatura russa, porque é maravilhoso. Então foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e se interessado por alguma dessas leituras. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e aguardo vocês pro próximo vídeo. Um super beijo e tchau!